Pai, sobre nós, em nome de Jesus, Senhor. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Aleluia. Jeremias, capítulo 29, seu versículo 11. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Nesta noite, Senhor, que a tua palavra, Pai, aleluia, ela, Senhor, Pai, possa ir de encontro com cada um, Senhor Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Até aqui. Amém? A igreja pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Aleluia. Que Deus fala comigo e com você nesta noite. Bem sei eu, aleluia, os pensamentos que tenho sobre vós. Aleluia. Quando o Senhor, Ele usa o profeta para falar com o povo. Aleluia. Um povo que nesse momento, aleluia, quando Deus, Ele usa Jeremias para falar, a realidade desse povo, aleluia, era um povo que estavam cativos, um povo, aleluia, que estavam exilados. Aleluia. Um povo que estava andando sobre a sua própria vontade, um povo, aleluia, que estava colhendo aquilo que plantaram. Porque eles não estavam, aleluia, presos, exilados, porque eles queriam, porque foi o inimigo, foi a ação do inimigo sobre eles, não porque foi a perseguição, não. Aquele povo estava exilado, estava preso, estava cativo, por causa de suas próprias vontades, por causa de suas próprias decisões. Aleluia. Entenda uma coisa: quando nós plantamos coisas boas, aleluia, nós iremos colher coisas boas. Quando nós plantamos coisas ruins, nós iremos colher coisas ruins. Tem pessoas, aleluia, que nesse momento está colhendo aquilo que plantou, está chorando, aleluia, aquilo, aleluia, que plantou, está passando por aquilo que foi plantado, está passando por momentos, aleluia, onde está chorando, aonde está presa, aonde está cativo, porque tomou decisões erradas, aleluia, porque, aleluia, tomou decisões precipitadas, porque caminhou, aleluia, na sua própria vontade, porque caminhou no seu próprio entendimento. Aleluia. Então o Senhor, Ele usa a boca de Jeremias, aleluia, para falar com aquele povo que estava cativo, aquele povo exilado, aquele povo estava preso. Aleluia. Oh, glória. Por quê? Porque eles, aleluia, caminharam nas suas próprias decisões. A colheita, ela também vem para decisões erradas. Aleluia. Isso que nós temos que entender. A colheita vem para todos, independente daquilo que foi plantado, independente daquilo que você plantou, aleluia. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, aleluia. Deus, Ele é tão, aleluia, bondoso conosco, que ainda assim, aleluia, mesmo que muitos estão na teimosia, mesmo que muitos estão na rebeldia, Deus, Ele tem cuidado. Aleluia.
Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. O Senhor, aleluia, muitas das vezes Ele nos dá uma direção. O Senhor muitas das vezes Ele nos dá uma ordem. Quantas pessoas, aleluia, o Senhor deu uma direção. O Senhor falava: ei filho, eu quero que você faça isso para mim. Eu quero que lá na frente você vire à direita. Eu quero que depois que você virar à direita, você continue indo reto. O Senhor dá uma direção. Só que tem pessoas, aleluia, que querem tomar decisões indo para a sua própria vontade. E fala para o Senhor: Deus, eu não quero ir reto e nem virar à direita como o Senhor me direcionou. Eu prefiro ir reto, porque reto eu vou chegar mais rápido, porque é melhor do que eu virar à direita e depois seguir o meu destino. Sabe o que acontece quando nós vamos para nossas próprias decisões? Vai chegar uma hora que a gente vai colher, aleluia, com lágrimas, com dor, com sofrimento, porque nós não temos ouvidos a ordem a qual o Senhor, aleluia, nos deu, porque nós não, aleluia, seguimos a direção a qual o Senhor nos concedeu. Tem pessoas hoje que estão chorando, sofrendo. Não foi porque o inimigo se levantou, não foi por causa de fofoca, não foi por causa de perseguição, não foi, aleluia, porque o próprio Deus, não, aleluia, foi porque, aleluia, tomou decisões erradas, foi porque resolveu caminhar no seu próprio entendimento, está colhendo apenas aquilo que plantou. Porque nem tudo é o inimigo, nem tudo é perseguição, nem tudo é o Senhor colocando na prova, não. Mas é a vontade, aleluia, é a desobediência, é muitas das vezes, aleluia, a teimosia, a rebeldia, aleluia, que faz com que pessoas tomem decisões erradas, achando que aquilo é certo para elas, andando no seu próprio entendimento, e depois não entende o que está acontecendo, não entende, aleluia, porque as coisas estão dando errado, e começa a procurar, aleluia, alguém para colocar culpa, quer colocar culpa no inimigo, quer colocar culpa na perseguição, quer colocar culpa na igreja, quer colocar culpa, aleluia, em fulano, em ciclano. Não, tem que entender, aleluia, que se você está passando por esse momento, aleluia, não foi por causa de inimigo, não foi por causa de ninguém, foi porque você escolheu, aleluia, tomar a decisão errada, foi porque você escolheu ir para caminho diferente daquilo que Deus te direcionou. Aquele povo estava sendo conduzido, mas eles por si próprios decidiram tomar suas próprias decisões. Eles por si próprios decidiram caminhar no seu entendimento, na sua vontade. E o que aconteceu? Aconteceu que se tornaram um povo preso, cativo, exilado. Aleluia. Entenda uma coisa: o Senhor, Ele permite, aleluia, o homem fazer o que quer, tomar decisões como quer, andar no seu próprio entendimento. O Senhor, Ele permite. Como diz por aí, o Senhor, Ele vai dando corda para ver até onde vai. Aleluia. Só que o problema é que quando as coisas começam a dar errado, é mais fácil colocar a culpa no inimigo, colocar a culpa em Deus, colocar a culpa em perseguição, do que assumir, aleluia, os próprios erros e dizer: não, eu estou passando por isso porque eu tomei a decisão errada. Eu estou passando por isso porque eu não, aleluia, dei ouvidos à voz do Senhor. Eu estou passando por isso
Mas deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Por mais, aleluia, que você esteja passando por luta, por afronta, por adversidade, por mais que você esteja sofrendo, Deus, Ele ainda está no controle. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua casa. Deus está no controle dos seus. Deus está no controle do seu deitar, do seu levantar. Nada foge do controle do Senhor. E a graça e a misericórdia dEle está sobre você. Aleluia. Ainda que muitos tenham tomado decisões erradas, ainda que muitos tenham andado no seu próprio entendimento, Deus ainda, aleluia, Ele continua falando. Ele não desiste de você. Aleluia. Deus ainda, Ele é contigo. Porque Deus, aleluia, Ele te conhece no profundo, no oculto e no escondido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda há esperança. Aleluia. Ainda há tempo de você parar de tomar decisões erradas, de querer parar de andar no seu próprio entendimento. Ainda há tempo de consertar a tua casa, de consertar o teu altar. Ainda há tempo, aleluia, de colocar a tua casa em ordem. Aleluia. Oh, glória. Mas, pastora, aleluia, será que depois de tanto que eu errei, Deus ainda me quer de volta? Aleluia. O Senhor fala para você nessa noite: bem sei eu, aleluia, os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, aleluia. Pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda há tempo, ainda há esperança. Aleluia. Não é o fim, aleluia. Porque tem pessoas querendo, aleluia, jogar teu chamado pro alto, lançar a mão do arado. Tem pessoas, aleluia, que está pensando em parar, em desistir, em retroceder. Aleluia. Tem pessoas, aleluia, com pensamentos, aleluia, até mesmo de tirar sua própria vida. Tem pessoas, aleluia, querendo sair da sua própria casa. Tem pessoas querendo, aleluia, parar do ministério. Aleluia. Sabe por quê? Porque caminhou tanto o seu próprio entendimento que não está vendo mais saída, que não está vendo mais solução. Aleluia. Que estão presos. Aleluia. Que estão cativos espiritualmente. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo: aleluia, eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós. Aleluia. Aleluia, Deus Santo. Para de se menosprezar. Para de falar, aleluia, que não é para você, que não tem mais jeito, que para você acabou. Aleluia. Para de pensar, aleluia, que Deus errou quando Ele te escolheu. Deus, Ele não erra. Aleluia. Se o Senhor, Ele te chamou, se o Senhor te escolheu, Ele te capacita, Ele cuida de você. Aleluia. Entenda uma coisa: você pode até pensar em querer desistir, mas o Senhor, Ele não desiste de você. O Senhor, Ele não abre mão da tua vida, Ele não abre mão da tua casa, Ele não abre mão, aleluia, dos seus. Glória a Deus. Aleluia. Ele não vai abrir mão de você. Pode até pensar em tentar fugir, como Jonas fez. Mas entenda que os olhos do Senhor estão sobre você o tempo todo. Do Senhor ninguém se esconde. Não tem como fugir, aleluia. Sabe aquele louvor? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. É Deus. Aleluia.
sair. Pode até tentar abrir mão, mas você não consegue. Aleluia. Não tem como, aleluia. Sabe por quê? Porque só quem sentiu a presença, só, aleluia, aqueles que provou, aleluia, do Santo dos Santos, aleluia, não tem como, não consegue. Aleluia. Por mais que sai, mas volta. Oh, glória. Aleluia. Eu não sei o que você está passando hoje. Aleluia. Eu não sei, aleluia, o tamanho da afronta, o tamanho da luta, o tamanho do teu sofrimento. Eu não sei, aleluia, quantas das vezes você tem chorado no oculto, no escondido. Mas Deus, Ele sabe, aleluia. E o Senhor fala para você: ei, filha, ei, filho, aleluia. Eu, Senhor, aleluia, sei bem os pensamentos que eu tenho sobre você. Aleluia. Ainda que o homem olhe para você e não te dá nada, ainda que muitos olham para você, aleluia, fala que você é um Zé Ninguém, que você não vai chegar a lugar nenhum, ainda que muitos olhem para você e apenas jogam palavras contrárias, palavras para te ferir, para te machucar, não importa. O que importa é aquilo que Deus pensa e sabe sobre você. Você não é, aleluia, aquilo que o homem diz que você é. Você não é aquilo que o inimigo tem levantado pessoas para apontar o dedo na tua cara e dizer, aleluia. Muito pelo contrário, você tem que se importar com aquilo que Deus sabe a teu respeito, com aquilo que Deus pensa sobre você, porque o homem não vai te salvar. Muito pelo contrário, quem tem a salvação é o Senhor. É melhor ser mal falado na boca do homem, aleluia, oh glória a Deus, do que estar diante do Senhor de uma maneira incorreta. Eu prefiro que o homem, aleluia, fala mal, aleluia, mas diante do Senhor estamos, aleluia, conforme Deus quer. Aleluia. Eu sei que palavras doem, que palavras machucam, que palavras ferem. Aleluia. Mas é melhor estar em paz diante do Senhor e saber, aleluia, que o que Deus pensa a teu respeito não é, aleluia, aquilo que o homem tem falado sobre você. Aleluia. Nós temos, aleluia, que aprender isso. O que importa é o que Deus sabe ao nosso respeito. Não o que o inimigo está falando, não o que o inimigo está julgando e apontando, não. Aleluia. Porque o Senhor, Ele te conhece. Aleluia. O homem, aleluia, ele julga a aparência. O homem vai falar aquilo que está diante dos olhos carnais dele. Ele não sabe da realidade, ele não sabe da verdade, mas Deus, Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que passa na tua mente. Ele sabe aquilo que você tem passado, que você tem enfrentado. E tenha certeza que Ele há de honrar você. Aleluia. Envergonhados e confundidos serão os teus inimigos, inimigos da tua alma. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Entenda uma coisa: muitos hoje se esqueceram das promessas do Senhor, se esqueceram daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu. Sabe por quê? Porque estão focados na sua realidade. Porque a realidade diz que não. Aleluia. A realidade de muitos hoje, aleluia, diz que não tem mais jeito, não tem solução, não tem saída. Aleluia. Muitos hoje, aleluia, que estão em cima de um leito, que estão enfermos, se esqueceram da promessa. Aleluia. Muitos hoje, aleluia, estão olhando para a sua realidade, estão morrendo dia após dia, porque estão focados, aleluia, naquilo que estão vivendo, estão focados na realidade, no sofrimento, nas lágrimas, nas
aleluia, na realidade, o que a palavra do Senhor nos diz. E temos que usar a nossa fé. A fé é o firme, aleluia, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Olha só, temos que usar a nossa fé. Você está olhando para a tua realidade com seus olhos carnais. Começa, aleluia, a olhar com os olhos da fé. Aleluia, Deus Santo. Se esqueceram, aleluia, da promessa. Aleluia. E o Senhor diz nessa noite: ei, filho, ei, filha, tu lembra da promessa que eu te fiz, aleluia? Tu lembra do que eu prometi para você? Tu lembra que eu falei que eu ia alcançar a tua casa? Tu lembra que eu falei que eu ia, aleluia, alcançar teu filho? Que eu ia alcançar a tua filha? Que eu ia abrir porta? Tu lembra, aleluia, que eu fiz a promessa? Que eu ia curar, aleluia? Tu lembra da promessa que eu fiz, aleluia? Que eu ia te levar para pregar a minha palavra em vários lugares. Tu lembra, aleluia, do teu chamado? Tu lembra quando você abria a tua boca e me adorava em espírito e em verdade? Tu lembra, aleluia, da promessa que eu te fiz? O Senhor está dizendo: a promessa que eu fiz ainda está de pé. A promessa que eu fiz, ela não morreu. Eu não me esqueci, aleluia, do que eu te falei. Aleluia, Deus Santo. A promessa será cumprida, independente da tua realidade, independente daquilo que você está passando. A promessa será cumprida na tua vida. Aleluia. Oh, glória. Deus, ele não vai deixar de cumprir a promessa dele por causa da realidade que você está passando hoje. Deus não precisa de cenário favorável para cumprir a promessa dele sobre a tua vida. Deus, ele não precisa esperar com que as coisas na tua vida estejam tudo bem para as promessas serem cumpridas, não. Aleluia. A promessa será cumprida no tempo determinado pelo Senhor. Aleluia. Sabe qual é o problema? É que para nós chegarmos na promessa, há um tempo, há um processo. Mas só que nós temos que aprender que o processo, ele tem o começo, ele tem o meio e ele também tem o fim. Aleluia. O problema é que nós não temos paciência de esperar o tempo do Senhor. O tempo de espera dói, porque o tempo do Senhor não é como o nosso tempo. Aleluia. Muitas das vezes a gente quer que a promessa seja cumprida agora, amanhã, daqui uma hora. E não é assim. Não adianta a gente querer espernear, querer ganhar com o Senhor, querer fazer biquinho, querer fazer birra. A promessa vai ser cumprida, mas é no tempo dele, é na hora dele, da maneira dele, do jeito dele. O que temos que fazer, aleluia, é ter paciência com o tempo da promessa, é passar pelo processo. Aleluia. Porque uma coisa eu sempre falo: a promessa do Senhor, para ela ser cumprida na minha e na tua vida, não é de qualquer maneira. Deus, ele não vai cumprir a promessa dele se eu e você estivermos de qualquer jeito. Eu e você não vamos viver a promessa do Senhor debaixo de desobediência. Aleluia. A promessa não vai ser cumprida debaixo de teimosia, de orgulho, de soberba. A promessa será cumprida quando eu, aleluia, e você decidirmos, aleluia, nos posicionar na presença do Senhor. Deus não é Deus de bagunça. A promessa dele não vai ser cumprida no meio de bagunça. É verdade. Não. A promessa dele será cumprida, aleluia, a obediência. Aleluia. Oh, glória. A promessa dele será cumprida
quando você finalmente, aleluia, tiver um compromisso com o Senhor de verdade. Porque muitos não querem mais compromisso com o Senhor. Não só não querem compromisso com o Senhor, mas não querem compromisso dentro da casa do Senhor. Preferem caminhar na sua própria vontade, no seu próprio entendimento. Aleluia. Tem muitos hoje questionando ao Senhor, murmurando ao Senhor: Deus, a promessa não foi cumprida na minha vida. Quanto tempo mais eu tenho que esperar? Porque eu já fiz aquilo que o Senhor me pediu. Muitos estão dizendo assim: eu já fiz. Aleluia. O que eu mais tenho que fazer? Deus está dizendo: eu não trabalho no seu tempo, da tua maneira. Você fez o que eu te pedi, mas não continuou fazendo aquilo que é dever seu de fazer na minha presença e dentro da minha casa. Aleluia. Porque tem muitos que acham que é só obedecer quando Deus ele pede e manda. Muito pelo contrário. Não é só, aleluia, obedecer aquilo que Deus ele manda, ele pede, mas é continuar caminhando na presença dele, independente se ele deu a ordem ou não. É compromisso, é obediência, é fazer aquilo que ele colocou na mão de cada um, para cada um fazer. Porque tem gente que acha que com Deus é toma lá da cá. Eu obedeço e Deus faz. Aleluia. Eu obedeço e Deus abre porta. Eu obedeço, aleluia, e Deus tem que fazer um milagre. Mas e depois? Obedeceu, Deus fez, e aí? Aí estaciona e para, porque Deus já fez. Eu não tenho que continuar fazendo mais nada. Andar no seu próprio entendimento, andar na sua própria vontade, pode ter certeza que é colher lágrimas de sofrimento. Pode ter certeza que é colher lágrimas de dor, porque não está na direção do Senhor. Aleluia. Aquele povo, aleluia, estava cativo, exilados, presos. Por quê? Porque andaram na sua própria decisão. Aleluia, Deus Santo. Você quer que Deus faz na tua vida? Aleluia. Tenha compromisso, tenha obediência. Aleluia. Para de andar no seu próprio entendimento. Para de andar, aleluia, com suas próprias pernas, achando que tudo aquilo que você faz e pensa é o correto. Aonde está Deus? Aleluia. Entenda isso e vou falar de novo. Aleluia. Oh glória. Tem pessoas que estão colhendo aquilo que plantou. Aleluia. Quando se anda no próprio entendimento, na própria vontade, não tem como colher só coisas boas. Aleluia. Oh glória. O Senhor está dizendo nessa noite: ainda há tempo, aleluia, de se consertar. Ainda há tempo, aleluia, de voltar para a minha presença. Aleluia. Ainda, aleluia, estou dando tempo para voltar a ter compromisso dentro da minha casa. A promessa ainda está de pé. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Quem impede, aleluia, as bênçãos do Senhor de acontecer em nossas vidas somos nós mesmos. Aleluia. Andando no nosso próprio entendimento. Tem gente que está com bênçãos retidas, com chamado parado. Aleluia. Tem
pessoas que estão colhendo com lágrimas. Aleluia. Tem pessoas estacionadas. Não viveu ainda o milagre, não viveu a promessa. Aleluia, a porta não se abriu. Por quê? Porque está andando na sua própria vontade, no seu próprio entendimento. Aleluia. Oh, glória. A promessa ainda está de pé. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas, aleluia, irmãos, que já era para estar longe. Eu falo longe espiritualmente, um nível profundo de espiritualidade inexplicável com o Senhor, mas está estacionado. Por quê? Porque está andando no seu próprio entendimento, na sua própria vontade, fazendo a vontade da carne. Aleluia. E o Senhor não quer isso de mim e de você. Aleluia. Deus, Ele quer que eu e você vivamos as promessas dEle sobre nossas vidas. Mas não depende dEle, depende de mim e de você. Aleluia. Oh, glória. Para, aleluia, de ficar se menosprezando. Para de ficar indo para um quartinho. Para de ficar, aleluia, dentro da tua casa quando não tem ninguém e falando para o Senhor: Deus, eu não sou ninguém, eu não sou nada. O Senhor, aleluia, se esqueceu de mim. Para, aleluia, o Senhor está dizendo: ei, para, é tempo de se levantar. Aleluia, porque o Senhor, Ele tem pressa. Ele tem pressa em te usar. Ele tem pressa, aleluia, para fazer um milagre na tua vida. Tem almas esperando, aleluia, por você, por uma palavra que vai sair da tua boca, por uma
machucou. Não se preocupa com aqueles que estão maldizendo a tua casa, com aqueles, aleluia, que têm se levantado para falar de você. Porque o que importa é o que eu, aleluia, o Senhor penso de vós. Eu, Senhor, sei, aleluia, o respeito de vós. Porque eu, Senhor, contemplo o teu coração. Eu, Senhor, contemplo a tua mente. E eu, Senhor, aleluia, não vou por aquilo que o homem diz, não vou por aquilo que o homem vê, aleluia, porque eu, Senhor, conheço o oculto profundo e o escondido da tua alma. Aleluia. E o Senhor está dizendo: vou ocular teu coração, aleluia, vou trazer sobre vós, aleluia, o meu refrigério, aleluia, a minha paz, aleluia. Oh glória, tu és santo, Jesus. Lembra da promessa, aleluia. Não é o fim, não acabou, aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não deu a última palavra. Aleluia. Aleluia. Não se esqueçam que a última palavra vem do Senhor. Aleluia. Pastora, estão falando que eu não louvo bem. O Senhor está dizendo: bem sei eu os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Aleluia. Pastora, não consigo mais ministrar a palavra, porque toda vez que eu subia no altar para ministrar, muitos riam de mim. E o Senhor está dizendo: bem sei eu o pensamento que eu, o Senhor, tenho a teu respeito. Aleluia. Oh glória. Volta. Aleluia. Aleluia. Volta a ministrar a palavra. Aleluia. Volta a adorar ao Senhor. Aleluia. É tempo de voltar. Aleluia, Deus Santo. É tempo de se levantar. Aleluia. É tempo, aleluia, de se posicionar para viver as promessas do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Não importa o que o homem diz a teu respeito. O que importa é que o Senhor, Ele te conhece. Glória a Deus. Ele contempla onde o homem não tem poder de contemplar. Ele conhece aonde o homem, aleluia, nem sequer sabe da existência. Aleluia. E é o que importa. É o que o Senhor pensa e sabe a respeito de você. Aleluia. Se o Senhor, aleluia, Ele te levantou, aleluia, Ele te chamou, Ele colocou você exatamente aonde você está hoje. Não importa, aleluia, aqueles, aleluia, que estão dizendo ao contrário. Não importa se estão dizendo, aleluia, que você não tem chamado para adorar, que você não tem chamado para ministrar, aleluia, porque quem chamou você não foi o homem, quem chamou você não foi qualquer um, aleluia. Quem te chamou te guarda, te capacita, te usa do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele contempla a tua alma, Ele contempla o teu coração. Aleluia. Não importa se o homem não acredita no teu chamado, não importa se o homem não acredita na tua capacidade. Aleluia. O que importa é quem te chamou. Aleluia. O que importa é quem te capacita. O que importa é quem sopra o teu nome. O que importa é quem está no controle da tua vida. Aleluia, Deus Santo. Querendo o homem ou não, aceitando o homem ou não. Aleluia. Quem chamou você é fiel para cumprir as promessas. Quem te chamou não errou quando te escolheu. Aleluia.
amor lhe garante. Aleluia. Oh, glória. Basta você se levantar e caminhar. Vá em frente sem ter medo. Aleluia. Maior é o que está comigo e com você. Aleluia. A gente tem que aprender a tapar os nossos ouvidos para a voz do homem e escancarar os nossos ouvidos somente para a voz do Senhor. É verdade. Aleluia. Abre os teus ouvidos espirituais para a voz do Pai. Fecha os teus ouvidos carnais para a voz do homem, para a voz do inimigo. Aleluia. Tempo, aleluia, de aprender a amadurecer na presença do Senhor. Temos que estar firmes nas promessas do Pai. Aleluia. Pastor, a promessa está demorando tanto para se cumprir. A promessa não está demorando para se cumprir. Você que ainda, aleluia, não entrou no querer do Senhor para a promessa ser cumprida na tua vida. O problema não é o Senhor, o problema é você. Quando você, aleluia, se enquadrar na vontade do Senhor, aleluia, aí sim as promessas vão ser cumpridas na tua vida. Se ainda não foi cumprida, porque o Senhor ainda está te ensinando, o Senhor ainda está moldando o teu caráter, o Senhor ainda está te provando, porque na hora certa, aleluia, pode ter certeza que quando você estiver no pulo, do jeito que o Senhor quer, as promessas serão cumpridas na tua vida. Você vai viver o sobrenatural, você vai cantar o hino da vitória. Aleluia, Deus Santo. Aleluia. Oh, glória. A promessa está de pé. Ela não morreu. Deus não se esqueceu da promessa que Ele fez. E eu tenho certeza que não foi só uma promessa. E tem muitas promessas, aleluia, sobre a tua vida, que você nem sabe, mas que Deus ainda há de revelar a você, para serem concretizadas, para serem cumpridas e vividas, aleluia. Oh, glória. Aleluia. E será testemunho. Entenda, todo processo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Aleluia. Eu não sei, aleluia, o dia e a hora que será o fim desse processo que você está passando, mas com toda certeza, aleluia, eu digo que você vai viver as promessas do Senhor. Aleluia. Que você vai contar testemunhos. Aleluia. Eu tenho certeza, aleluia, que a honra e a vitória será grande na tua vida, porque você perseverou até o fim desse processo. O Senhor há de honrar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Não é tempo de se lamentar. Aleluia. É tempo de entrar para dentro do teu quarto e falar: Deus, a minha realidade é essa, mas mesmo assim eu vou continuar te adorando. A minha situação é essa, mas mesmo assim continuo pregando a tua palavra. A minha realidade é essa. Aleluia, Deus Santo, mas eu não abro mão do meu chamado. Aleluia, Deus Santo. Aleluia. Oh, glória. Pai Santo Jesus. Ser provado dói. Ser provado machuca. Mas pode ter certeza, a vitória é garantida. Aleluia. O Senhor não permitiu para que você viesse a perder. Não, muito pelo contrário. O Senhor, Ele permitiu para o teu crescimento espiritual. O Senhor permitiu para te ensinar. O Senhor permitiu para tratar com você, para moldar o teu caráter. O Senhor está permitindo, aleluia,
certeza, aleluia, que através do seu testemunho, almas se renderão ao Senhor. E nós sabemos muito bem o preço de uma alma. Você imagina almas se rendendo ao Senhor através do seu testemunho. Aleluia. E eu falo para você, gerar testemunho dói. Aleluia. Mas no final vale a pena. Porque o agir do Senhor, Ele é lindo. Aleluia. Para aqueles que têm compromisso, para aqueles que são perseverantes. Aleluia. Oh, glória. Pai Santo, Deus. Coloca isso na sua mente. Guarda isso no teu coração nesta noite. Aleluia. O Senhor, Ele sabe a teu respeito. Aleluia. E são pensamentos de paz, diz o Senhor. Aleluia. E não pensamentos de mal. Aleluia. Amém? Amém. A última palavra ainda vem do Senhor. E o Senhor ainda não deu a última palavra. Aleluia, Deus Santo. Então persevera, caminha, se levanta. Aleluia. Obedeça. Aleluia. Chega de andar e caminhar no seu próprio entendimento. Chega de fazer sacrifício de tolo. Chega de pagar preço por rebeldia, por teimosia. Queira viver as promessas. Queira viver o sobrenatural do Senhor na tua vida. Queira ser o gerador de almas, o gerador de testemunhos. Aleluia, porque vale a pena. Aleluia, Deus Santo. Você pode, porque Ele te fortalece. Aleluia. Aleluia. Ele é a tua estrutura. Ele te garante. Aleluia. Vai sem medo. Aleluia, porque Ele é contigo. Aleluia. Aleluia. Tu não está sozinho, não. Porque se você estivesse sozinho, nem na terra tu estava. Essa é a verdade. Se você estivesse sozinho, já estava debaixo, aleluia, de uma sepultura. Olha você aí. Independente da tua realidade, das lutas, independente da tua situação, você está aí. Independente que está fraco, aleluia, mas o Senhor diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Quando pensa que tu está fraco, forte tu estás. Aleluia, Deus Santo. Oh, glória. Pai Santo. Deus, Ele é fiel, irmãos. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. É verdade. Aleluia. Há uma promessa sobre você. Aleluia. E essa promessa será cumprida. Não importa quanto tempo se passe, as horas que se passam, meses, anos, mas será cumprida na tua vida. Deus, Ele não vai deixar de cumprir a promessa dEle na tua vida. Aleluia. Porque Ele vela pela palavra dEle para cumprir. Aleluia. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade nesta noite, em nome de Jesus. Que você possa meditar nessa palavra. Aquilo que eu não pude expressar. Que o Espírito Santo possa continuar falando em cada coração. Em nome de Jesus.